Boa tarde a todos. Está no ar o programa TV Inovadora para toda a nossa região, através da TV Carajás. Entrevistamos hoje Tauilo Tezelli e José Nelson Botega, empresários da cidade de Campo Mourão. O primeiro entrevistado possui 54 anos, é empresário, pai de 2 filhos, já foi prefeito de Campo Mourão por 2 mandatos e, de acordo com o PPS, é o nome mais forte para ser candidato a prefeito no próximo ano. Boa tarde, Tauilo. Boa tarde, Pedrinho. É um prazer estar no seu programa. Tauilo, o prazer é todo meu, né? Contar com a tua experiência e compartilhar algumas informações. Tauilo é um homem bastante empreendedor, já teve várias empresas. Como foi esse início, né? A gente sabe que a sua família partiu, teve um pouco na área rural, os seus pais, né? E iniciou com alguns empreendimentos na cidade de Campo Mourão. Como foi esse início da família Tezelli em Campo Mourão? Olha, meu pai e minha família, eles vieram de São Paulo, né? E nós somos 6 irmãos. Só tem desses 6, um só que nasceu, uma irmã mais velha que nasceu em São Paulo, no interior de São Paulo. E meu pai, naquela época, veio para o Paraná por questão de sobrevivência, de ganhar a vida, de recomeçar, ou de começar, né? E vieram trabalhar, ou de montar uma atividade, ou trabalhar na zona rural. Naquele tempo tinha muitas lavouras de café, então ele veio para cá para iniciar a vida. E morou em algumas cidades da região e depois se fixou na região ali do 28, São Vicente, por ali, trabalhando na propriedade de uns tios que a gente tinha, que tinha lavoura de café e tinha gado também. E nesse tempo foi que eu nasci. O café era bem forte na região de Campo Mourão na época, né? Era bem forte, não na região de Campo Mourão, mas próximo a Campo Mourão. Campo Mourão era muito forte em madeira, né? Uhum. E tinha muita serraria, né? E na época todo mundo dizia o seguinte: acabou a madeira, acabou a cidade. Uhum. Então tinha aqui 300, 400 serrarias. Cada cidade aqui em volta você tinha gente cortando madeira, né? Então a economia era forte nessa área. E esse perfil de abrir empresa, de investigar o mercado, já começou com o seu pai, que havia uma propriedade rural em que ele trabalhava, mas já estava de olho no mercado e abriu novas oportunidades em alguns ramos, né? Meu pai, ele é uma pessoa muito empreendedora, né? Naquele momento, eu me lembro bem que você ia numa feira, você comprava açougue, carne. Você comprava leite na rua, você comprava tudo. Não tinha sistema de vigilância nenhuma, não tinha fiscalização nenhuma. Quando começaram a fiscalização, deu necessidade de você ter espaço adequado para você poder atender. Aí na época meu pai montou o açougue Estrela, que era um açougue muito pequeno. Depois ele construiu para a época um açougue muito moderno, né, com câmeras frias. Na época ele já buscava leite em Maringá para vender, para não ter, já estava sendo proibida aquela venda de leite na rua. O açougue Estrela foi a primeira empresa do seu pai? Meu pai. Ele ali, até hoje ele está ali, ao lado do Armarinhos Continental, ao lado ali do seu Reinaldo Panceira, na época o seu Modesto III, né? Então aquela região ali sempre foi o local que nós moramos grande parte da nossa vida. E meu pai, em seguida, ele montou aquele frigorífico lá na saída, que foi um frigorífico grande, ali perto do CTG, e por muito tempo ele ficou nesse ramo. Depois, em mais ou menos 73, 74, 75, meu pai deixou essa atividade, né? Ele não foi bem, ele tinha uma sociedade também com os irmãos em outros frigoríficos, eles não foram bem, e aí nós fomos começar a vida. Aí, de uma família de 6 irmãos, todos foram para o mercado de trabalho buscar emprego. Os 6 estavam no frigorífico? Os 6 nós éramos pequenos, né? Então tinha um irmão mais velho de 16, eu tinha 12 ou 13, tinha um irmão de 18, minha irmã fazia faculdade, meu irmão também faculdade, e eu, na realidade, não tinha idade nem para trabalhar. Aí, agora que eu fiz 14 anos, que eu fui arrumar meu primeiro emprego, né? E meu primeiro emprego foi trabalhar na Fertiplan, era uma empresa de insumos, que tinha uma filial em Campo Mourão, e lá eu fiquei durante 4 para 5 anos. E aí a empresa deixou de existir em Campo Mourão. Deixou de existir, o que você vai fazer da vida, né? Uhum. Vamos ou arrumar outro emprego na época, ou montar uma atividade. Foi onde que nós começamos. Na época, com 7 sócios, todos os funcionários dessa empresa que fechou em Campo Mourão, abriu uma Fertimourão. Então a Fertimourão é composta de ex-funcionários da Fertiplan. E desses 7, só tem eu hoje, né? Uhum. Até 2 anos atrás nós éramos em 2. E a partir do ano passado,
eu sou o único proprietário e responsável pela First Mourão. Então foi isso aí, minha vida começou aí com essa empresa, e depois no meio do caminho, é claro que foram surgindo outras oportunidades. Num determinado momento nós nos reunimos em 50, se não me engano, para montar um laticínio em Campo Mourão. Todos entraram com um pouco de recursos. E não era grande os recursos, mas é o que a gente queria ver a cidade melhorar, né? E a gente pensava no número de emprego, pensava na diversificação da economia. Então a gente queria fazer alguma coisa, e o laticínio foi uma das empresas que nós, na época, montamos. Depois dali um tempo, surgiu a oportunidade da Faculdade Integrado, que também aí foram em torno de 50 pessoas que se reuniram para montar um colégio e uma faculdade em Campo Mourão. Hoje, todos esses sócios, ficou a família do Henning. Uhum. Mas o importante é que ficou na cidade, né? Gerando emprego, trazendo divisas, trazendo gente para a cidade. E foi o começo também dessa instituição hoje que está crescendo, né? Que já fez 25 anos. O laticínio começou em aproximadamente 50 sócios. Hoje eu não sei como é que está o laticínio, só sei que tem uma cooperativa que conduz ele, dos produtores de leite, né? Mas ela começou com um número grande de sócios também, porque ninguém pensava em resultado, ninguém pensava em retorno, todos pensavam que nós temos que fazer alguma coisa pela cidade. E na época, você tirar, eu me lembro até hoje, você tirar 50 mil em dinheiro de hoje, 50 pessoas, 50 mil para montar uma atividade. Na época do colégio integrado, eu me lembro como se fosse hoje, era 125 salários mínimos, a participação mais ou menos de cada um que entrou na sociedade. Então, se você considerar 40, 50 sócios, aí dá em torno de 3 milhões. Foi o dinheiro que todos entraram de sócio para montar o colégio na época. E para que fosse uma escola respeitada, que os nossos filhos pudessem estudar, que a cidade tivesse uma alternativa de estudo, porque na época também tinha muita greve no serviço público, né? E você passava muitas vezes tempo que o seu filho não tinha onde estudar, né? Não tinha aula local para estudar. E aí essa faculdade, essa escola foi montada, e com isso ela foi crescendo, e hoje não importa se só tem um dono, importa que ficou em Campo Mourão e gerou empregos. E foi muito importante. Eu sempre tive o desejo de fazer informática, a área de programação, de computação. Na época não tinha em Campo Mourão. Eu tive que fazer em Umuarama. E ia para Umuarama, na época, 2 ônibus cheios, principalmente de direito, turma de direito, né? E hoje esse pessoal que permanece em Campo Mourão, junto com a família, não tem que pegar a estrada, não tem que estar correndo riscos aí em rodovia, né? E também, se a gente analisar uma faculdade para a cidade, né, as pessoas se fixam na cidade, as pessoas passam a montar uma atividade na cidade, vem muita gente de fora. Segundo dados que a gente coleta, nós devemos ter hoje mais de 10 mil alunos fazendo faculdade já em Campo Mourão. De 10 mil, se você 6, 7 moram na cidade, você imagina o que é esses 7 mil alunos, o que eles movimentam na economia de Campo Mourão, né? Então, alguma coisa foi feita, né? Depois, em seguida, Pedrinho, até chegar na First Mourão, nós nos reunimos em 10 para montar a Bocada. Daí, em 10 para montar uma atividade que gerasse 200 empregos na cidade. Por todas as dificuldades que a Bocada já passou e vem passando, ela gera um número significativo de empregos em Campo Mourão. Então, foram essas coisas que nós fomos montando. E qual foi a visão da Bocada com relação ao doce, ao quando eu estava na prefeitura, a gente queria montar alguma atividade que gerasse emprego. Aí o secretário da época era o Luciano Aires, que era da Retforte, né? Retforte? Que é a antiga Cometa, né? E o Luciano, nós fomos visitar algumas indústrias para trazer para Campo Mourão. E numa dessas visitas, conversando com os técnicos, a pessoa nos deu a ideia, falou: por que vocês não montam atividade dessa em Campo Mourão? E o custo, ele deu mais ou menos o valor do investimento, né? Daí nós chegamos aqui, reunimos 10 pessoas e colocamos o dinheiro na época e montamos atividade. Nós queremos gerar 100 empregos. Mas logo em seguida ela já estava com muito mais do que isso. E depois, como todas as empresas, começa a ter problema de sociedade. E aí, hoje ela deve ter, acho que 2 ou 3 sócios. Eu me desliguei em 96, mas a intenção nossa, quando eu me desliguei, quando eu entrei, na realidade, era alguma coisa para a cidade, não que eu fosse tocar, trabalhar, ter retorno daquilo ali, não. A gente queria fazer alguma coisa para a cidade. Coloquei um dinheiro, peguei ele de volta, pronto, o esforço nosso era para que as coisas acontecessem na cidade.
Antes disso, nós tínhamos montado, aí era família, né? A Sajama, que é uma malharia, que também nós montamos num grupo de, acho que na época eram 6 ou 7 pessoas. Hoje, praticamente, hoje não, hoje ela está na mão só do meu irmão, do Augusto. Então, todas essas iniciativas, na época, foi pensando na cidade, em gerar alguma coisa para a cidade. E mesmo eu trabalhando na First Mourão, a gente tinha essas empresas paralelas. Para quê? Para poder ajudar a cidade. Não que fosse mais importante para mim, não, era importante na época para Campo Mourão. E foi isso que nós fizemos. A gente observa que alguns movimentos de abrir grandes empresas, em torno de 40, 50 pessoas, ou até menos, no final acaba ficando, alguém tem que tomar a iniciativa de comprar a parte dos outros e assumir o negócio para si. E quando acontece isso, parece que a empresa ela dá vamos dizer assim, uma estilingada, né? Ela dá um arranque. Né? É uma tendência mesmo, Tawilo? É uma tendência, porque quando você tem 50 pessoas numa mesa e você precisa fazer um investimento, todos que estão lá não têm a mesma situação financeira. E muitos chegam em um determinado momento e falam assim, eu coloquei o que eu podia colocar, agora eu não quero mais. Então ele fica atrapalhando a empresa. Aí muitos pensam assim, vamos buscar dinheiro em banco e financiar o nosso crescimento, que também é um erro, né? Porque muitas vezes esse investimento, quando você busca recurso e não é de longo prazo, você vai morrer dali 1 ano, 2 anos. Então, não adianta. Então, se chegou nas diversas reuniões com esses impasses. Até que um dia, nós trouxemos o rapaz da Colacrio, o Valdir, e ele falou, eu compro a faculdade. No que ele falou que comprava a faculdade, um dos sócios se interessaram e fizeram uma proposta. Aí foi dada prioridade para o Henning, na época, ele assumiu e comprou a faculdade. E aí a faculdade, por daí ele começou a colocar recurso, fazer investimento, construção, e com isso a faculdade cresceu. E ele passa a fazer aquilo que ele quer, porque é dele, ele quer ter resultado. E quando tem muita gente, você não tem alguém lá que é dono, cuidando, acompanhando, fiscalizando, como se aquele ali fosse o seu negócio. Uhum. Não tem, né? E mais, o que a gente vê de tudo isso aí, o importante é a iniciativa de você botar alguma coisa na cidade e ela ir embora. Agora, a tendência é que no final fique 2 ou 3 cuidando da atividade. Dizem que cachorro com muito dono passa fome, né? Deixa para o outro tratar e vem. Só que veja, né? Igual o integrado foi mais ou menos 125 salários mínimos a participação de cada sócio no início. No início. É um valor bastante expressivo. Se a gente selecionar pessoas na cidade que tem esse poder de colaborar com uma empresa, são poucas, né? E se de repente precisar de injetar mais um pouquinho, né, realmente começa a filtrar ainda mais essa população, né? Mas na época foi pensando na cidade. Uhum. Para você ter uma ideia, como as pessoas queriam o bem de Campo Mourão, que quem encabeçou na época foi o doutor Haroldo da Coamo, que ele pegou uma lista, ele saiu falando com várias pessoas para a gente poder, e como ele tem credibilidade, sim, muitos entraram, auxiliaram, pensando única e exclusivamente em Campo Mourão. Nós não vamos ter retorno disso daqui, mas nós estamos fazendo um bem para a cidade. Era essa a intenção na época. E nós tivemos aí, né, a Coamo, que foi mais ou menos a força da agricultura que fez ela crescer, né? E o doutor Haroldo, ele colocou muitos agricultores que nem tinha filho lá, que entraram única e exclusivamente para contribuir com a cidade. E, felizmente, deu certo, né? Impressionante o doutor Haroldo, né? As iniciativas, parece que tem uma visão bastante privilegiada também. A Coamo já é um referencial há vários anos em Campo Mourão, enquanto assim, a gente observa bastante problemas de crédito, de crescimento, e lá parece que vai na contramão, né, da economia. Né? Então, parece que tudo que ele põe a mão dá resultado. A razão do sucesso da Coamo é essa estabilidade administrativa, né? É a mesma equipe, é a mesma diretoria que sabe o que quer, né? Uhum. Então, se fosse igual a prefeitura, que a cada 2 ou 3 anos tivesse mudado o presidente, ela nunca chegaria ao que ela é hoje. Então, a profissionalização, a seriedade, a mesma equipe fez com que ela crescesse e eu tenho certeza que vai continuar crescendo. É igual o time de futebol, Tawilo, onde um técnico fica mais tempo, pode fazer um trabalho melhor e, de repente, ser campeão como o Tite, ou, de repente, algum técnico bom fica algum ano na equipe, como uma equipe verde que possui no Campeonato Brasileiro hoje, e não tem, às vezes, um sucesso tão rápido, né?
Olha, não fale mal do Palmeiras. Eu sei. Então, hoje temos 2 empresários palmeirenses para entrevistar. Mas o Palmeiras é um exemplo de como se não se deve, né, conduzir uma equipe, né? E o Atlético Paranaense, você vê a mudança também do Atlético de diretoria, há 2, 3 anos que cai, não cai, né? Então, eu acho que a estabilidade administrativa, quando você tem seriedade, você leva as coisas como tem que ser feita, ela produz resultado, né? Se você observar, então, falando de futebol, você pega o Atlético e o Curitiba. O Atlético veio da 2ª divisão, né, do Campeonato Paranaense, o Curitiba, da 2ª divisão, e manteve a mesma base, mesmo técnico, olha como está, em quinto. O Atlético quis fazer 2 times, um para o Campeonato Paranaense e um outro para o Campeonato Nacional. No fim, não fez nenhum dos 2, né? E mudou de 5 técnicos nesse período, gastou muito dinheiro e não trouxe resultado nenhum. Agora, você, voltando para Coamo, você imagina se a cada 2 ou 3 anos mudasse o presidente e ele mudasse toda a equipe de trabalho dele. Não seria a mesma empresa, né? Então, essa seriedade, essa condução, claro que traz resultado. Ainda mais que eles levam bem a sério a coisa, né? É verdade. Eu trabalhei lá por algum tempo também e pude presenciar de perto essa competência. Eu quase trabalhei também, mas... Sairemos agora para um breve intervalo e já retornaremos.